Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Um dos principais temas abordados durante a campanha eleitoral e uma das preocupações constantes dos moradores, a segurança pública representa um desafio para os gestores, parlamentares e demais segmentos da sociedade. No programa de hoje, nós vamos avaliar algumas ações, algumas iniciativas que estão em discussão aqui na capital gaúcha com o intuito de ajudar no enfrentamento da criminalidade. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: o vereador Engenheiro Comaceto e o advogado Rodrigo Lima, que representa a Comissão Especial de Políticas Criminais e Segurança Pública da OAB-RS. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo com o vereador Engenheiro Comaceto. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa. Alguns assuntos, alguns temas que mexem com a população, né? A segurança pública é um deles, e algumas iniciativas estão em discussão, especialmente aqui no Parlamento. E uma dessas propostas diz respeito a um projeto de sua autoria, né, vereador, que trata do Programa Municipal de Segurança nas Comunidades. Ele já começou a ser discutido no plenário. Eu gostaria que o senhor ilustrasse um pouco mais e os objetivos, né, de trazer essa proposta. Bem, o tema da segurança pública é um tema central hoje na sociedade brasileira. E tem havido um debate muito grande de quem é a responsabilidade e como fazer para enfrentar o tema da insegurança. E Porto Alegre e Rio Grande do Sul, assim como todo o Brasil, mas vamos falar aqui da nossa cidade e do nosso estado, vem numa escalada gradativa de aumento da insegurança, do aumento da criminalidade. E as autoridades públicas têm se perdido nesse processo, né? A questão do governo do estado tem aumentado a criminalidade em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre tem comunidades que vivem numa ameaça permanente. E um dos grandes debates que houve nesse processo eleitoral e que continua havendo, o município tem ou não tem responsabilidade pela segurança? Bom, eu sou um dos defensores que o município é uma das parcelas da federação e ele tem a sua responsabilidade. Bom, agora o que tem que ser elaborado para isso? Nós temos que ter um plano de segurança que conjugue as responsabilidades da União, do Estado e do município, e da própria sociedade civil, das suas entidades, instituições. Como é que tu organiza um sistema de segurança pública que envolva uma cidade como Porto Alegre? E tenho aqui usado a tribuna com frequência, inclusive, para cobrar do Executivo Municipal, porque foi nos mandado um projeto de lei ainda na gestão do prefeito Fogaça, e nós da oposição votamos favorável e dissemos naquele momento: nós somos favoráveis à criação da Secretaria Municipal de Segurança, mas até hoje esta Secretaria Municipal de Segurança ainda está devendo para a sociedade para o que veio, porque ela existe, tem uma estrutura, tem um conjunto de diretrizes e objetivos que aprovamos, mas ela não se faz representar, não se faz sentir na intensidade que nós gostaríamos e pelo menos do projeto que foi aprovado. Bom, e as comunidades, cada uma tem tomado iniciativas de tentar buscar as suas seguranças. O cidadão, o indivíduo, a família, hoje vivem numa crescente preocupação e na busca de soluções a partir do seu núcleo familiar. Bom, e as pessoas acabaram e estão vivendo hoje praticamente em presídios residenciais dentro da própria cidade. Bom, isso leva a que nós possamos cada vez mais refletir e apontar soluções. Primeiro, nós tivemos aqui um bom exemplo com a questão da Copa do Mundo em 2014, que foi montado o Sistema Integrado de Segurança. Bom, esse legado teria que ter ficado funcionando no Rio Grande do Sul, em todas as cidades, em todos os estados onde houve a Copa do Mundo. E foi desmontado, foi desarticulado novamente. Bom, nós precisamos ter
um sistema municipal de segurança ou um sistema estadual de segurança, onde o ente público, prefeitura municipal, a gestão pública municipal, tenha as suas atuações e as suas responsabilidades. E é para isso que nós estamos propondo e contribuindo, entre eles esse projeto de lei que você citou, um programa municipal de segurança comunitária. Ok, daqui a pouco a gente detalha um pouquinho mais desse programa. Para fazer um esclarecimento também para o nosso telespectador, nós convidamos para participar do programa a Secretaria Municipal de Segurança, convidamos também vereadores da base do atual governo e também vereadores da base da próxima gestão, né, que vai assumir a prefeitura a partir do ano que vem. Alguns dos vereadores alegaram que já tinham compromissos agendados, outros não quiseram participar, então a gente segue com o debate aqui com os convidados que estão presentes aqui no estúdio. Passo a palavra para o Rodrigo Cassol Lima, que representa a Comissão Especial de Políticas Criminais e Segurança Pública da OAB no Rio Grande do Sul. Também muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado pelo convite, Cláudio. Rodrigo, a OAB também está com uma iniciativa junto à Assembleia Legislativa do Estado, propondo uma CPI para tratar da segurança pública. Eu gostaria que tu atualizasse um pouquinho o nosso telespectador quais os objetivos, como é que está esse processo de andamento, né? E daqui a pouco até uma reflexão de como isso pode ter um impacto no município. Sim. Clayton, muito obrigado pelo convite. Vereador Comaceto, obrigado também pela interlocução. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela resolveu entrar nesse combate à criminalidade através da busca por políticas públicas de gestão de Estado em segurança pública. Porque até hoje o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, até no município, são planejamentos de governo, né? Nós não temos um planejamento de Estado de longo prazo. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, há um plano de governo para 20 anos sobre a segurança pública. Aqui no Rio Grande do Sul, o máximo que a gente encontra são 4 anos, que é um planejamento financeiro da gestão dos recursos da segurança pública. Em outras palavras, nós temos um plano de 4 anos. E isso aí vai mudar com o próximo governo. O que a Ordem dos Advogados do Brasil busca com isso? Ela busca que seja feito ou que seja começado um debate sério sobre segurança pública e que a gente converse sobre um plano de Estado de longo prazo. Qual o objetivo da CPI que nós pedimos? É debater justamente isso. Qual foi o ponto de omissão do Estado? Seja nesse governo, seja no governo anterior. Então, o fato determinado que nós buscamos apurar é por que o desinvestimento em segurança pública? Para onde estão indo esses recursos? E com base nessas premissas, nós começamos a analisar como é que estão sendo feitos os investimentos aqui no Rio Grande do Sul. E nós sabemos que o Estado é um ente abstrato. As coisas acontecem efetivamente no município, as pessoas moram no município. Então, melhorando a gestão das políticas de segurança a nível estadual, melhorando a infraestrutura no Estado, nós, por reflexo e também por efeito direto, a gente melhora a sensação de segurança nos municípios. Um dado muito interessante que a gente analisando as contas do governo, isso não é desse governo, isso vem de gestões anteriores, foi, por exemplo, o desmembramento, a retirada, melhor dizendo, do Detran da Secretaria de Segurança Pública. Ao contrário dos estados de São Paulo e Paraná, onde o Detran faz parte da Secretaria de Segurança Pública, aqui no Rio Grande do Sul o Detran está deslocado. Por que eu falo isso? O que o Detran tem a ver com segurança pública? Antes do Detran ser retirado da Secretaria de Segurança Pública, por exemplo, a maior propaganda feita em prol da sociedade eram feitas pelos policiais militares através de advertências verbais no trânsito. Atualmente, isso aí está sendo feito através da televisão. Qual é o lado ruim disso? Claro que tem um lado bom que tem um alcance gigantesco, mas a efetividade de uma advertência verbal realizada por um policial militar é muito mais eficaz, ou seja, muito mais forte do que um comercial de televisão. E um outro detalhe, por exemplo, o Detran utiliza 200 milhões de reais por ano em publicidade. A Brigada Militar tem 183 milhões de reais para custeio. Vou repetir. 200 milhões de reais para propaganda na televisão para o Detran e 183 milhões de reais para a Brigada Militar do Rio Grande do Sul ser custeada. O que é custeio da Brigada Militar? Eu não estou falando em salários. Eu estou falando em combustível, munição, armamento, vestimenta e colete à prova de bala. Portanto, o papel da Ordem é trazer esses dados para a sociedade
para a gente sair do espiral do silêncio e achar que, porque eu não sou formado, digamos, profundamente em segurança pública, que eu não possa contribuir. Eu posso contribuir identificando onde estão possíveis gargalos e como é que eu posso otimizar esses recursos. O papel do cidadão de questionar, evidentemente, o poder público. Só para concluir, Rodrigo, na Assembleia, como é que está o andamento dessa CPI? Ela já foi instalada? Como é que está o processo de coleta de assinaturas? Como é que está o andamento? A CPI ela ainda não foi instalada, ela está em processo de coleta de assinaturas. E após a instalação, o pedido de abertura da CPI, realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, suportada, inclusive, apoiada pelas 106 subseções e acompanhada por mais de 100 entidades da sociedade civil organizada, no dia seguinte a esse pedido, alguns parlamentares da Assembleia Legislativa fizeram a abertura de uma comissão especial da segurança pública, ou seja, o papel da ordem de fomentar o debate está surtindo efeito, sim. Até então, o parlamento estava silencioso sobre o tema segurança pública e, após ser provocado com pedido de abertura de CPI, ele foi despertado e, a partir de então, foi aberta uma comissão para discutir, espera-se que de forma muito séria e profunda, o tema da segurança pública. Perfeito. Pegando o gancho aqui, vereador, da fala do Rodrigo, representante da OAB, vê-se o papel importante do legislativo nesse processo também, né? Tanto de fomentar essa discussão, tanto na questão de propor iniciativas. Então, eu gostaria que o senhor entrasse um pouquinho agora mais detalhadamente, né, nesse projeto que está tramitando aqui na Câmara de Vereadores, tratando da segurança nas comunidades. Bem, esse projeto é um projeto simples, mas que ele vem ao encontro da problemática da insegurança hoje colocada. Em 2015 eu tive o prazer de presidir aqui a Comissão de Transporte, Urbanismo e Habitação do Legislativo Municipal de Porto Alegre. E nós recebemos um conjunto muito grande de comunidades, inúmeras comunidades, que têm problemas legais, principalmente com o Ministério Público, que tem ações contra as comunidades porque eles, por iniciativa própria, contratam vigilantes e colocam aquelas guaritas que são espalhadas hoje na comunidade. E não tem nenhum regramento municipal que permita que essas comunidades possam se auto-organizar. Algumas até interferiram na estruturação urbanística, colocando cancelas naquelas ruas que entram nas comunidades quando só tem uma entrada, colocam ali seguranças, colocam controladores de veículos, pegam placas e outras situações. E isso gerou uma discussão em Porto Alegre, aí um contraditório, porque como não tem amparo legal, essas comunidades, teoricamente, na busca do tema da segurança, acabam também conflitando com a legislação e legislação urbanística. O Ministério Público, que analisou esse processo, que analisa essa discussão, veio à Câmara e nos debates sugeriu que o município resolvesse isso adequando a legislação, que encontrasse uma solução. Bem, sobre a via urbanística, sobre a legislação urbanística, levamos o tema para o prefeito, para as equipes que se debruçaram sobre o tema e não encontraram nenhum entendimento. E nós, aqui na Câmara, nesses debates com as comunidades, tomando a iniciativa de analisar o tema da segurança, propusemos, justamente porque já tem uma Secretaria Municipal de Segurança, que possa ser criado em Porto Alegre um programa municipal de segurança comunitária. O que significa isso? Que se crie um regramento, que se crie uma estruturação, que se crie um programa onde a Prefeitura Municipal de Porto Alegre possa, em conjunto com as comunidades, criar um regramento, orientar e legalizar esse conjunto de iniciativas que existem hoje e que são benéficas e que, ao mesmo tempo, não permita que as comunidades, para o bem ou para o mal, criem o que nós chamamos as milícias. Porque aí tu fica totalmente descontrolado. E por que eu falo para o bem ou para o mal? Se tu pode regularizar isso para manter a segurança da comunidade, tu também pode
ter uma estrutura dessas para acobertar a contravenção dentro das comunidades. E aí hoje nós temos, principalmente onde tem a incidência do tráfico, com muita força, comunidades que são fechadas pela lógica da delinquência, e não é isso que nós queremos justamente o inverso. Então, mas para que haja o inverso, e como já disse aqui a representação da OAB, tem que ter regramento, tem que ter legislação, tem que ter estruturação, tem que ter compromisso, tem que ter controle público e controle social sobre o tema da segurança. A segurança não é só de responsabilidade da população, mas também não é só de responsabilidade do Estado. Então tem que ter um programa forte. E é importante o que se diga aqui, que a segurança tem que ser um tema de Estado e não só um tema de governo. E nós temos a desmontagem, quando um governo, quando troca, mesmo tendo boas iniciativas, se desmontam as políticas ali colocadas, se retira os recursos ali colocados. Todos nós lembramos há bem pouco tempo a crítica permanente que tinha o governo Tarso Genro em relação à segurança. Mudou o governo e a imprensa parece que calou em relação ao descaso que continua tendo na segurança. Então isso nós temos que debater, sim. E eu aproveito aqui para convidar um grande legislador do Rio Grande do Sul, que é o senador Lazier Martins, porque quando ele tinha o seu programa na RBS, era diariamente a crítica e o pau pela falta de segurança, e atualmente o senador se calou nesse processo, sabe? E ele é hoje um legislador, assim como nós, na esfera nacional, para vir ajudar a fazer esse debate, para buscar a responsabilidade por aquilo que a sociedade clama. O direito à vida, o direito à tranquilidade, o direito à paz, o direito a ir e vir com segurança para toda a sociedade porto-alegrense e a sociedade gaúcha. Ok. Rodrigo, dentro desse processo, né, e o vereador coloca, né, da importância da participação do município, né, então nos parece, né, e tanto pela tua fala, né, dessa representatividade da OAB, nos parece que esse realmente ele é um problema que ele tem que ter o enfrentamento de todos os setores, todos os segmentos, né. De certa forma, como é que tu vês o papel desse processo no município, né, e também como é que isso pode ser conduzido, né, dentro desse processo de CPI, como é que isso pode respingar efetivamente para o município, né? Como é que isso, eu sei que eu fiz essa pergunta no início, né, mas eu queria que tu projetasse um pouquinho mais, né, de detalhasse um pouquinho mais, claro, levando em conta o papel, né, da importância do município nesse processo de segurança. Certo. Né? Clayton, na semana passada, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, esteve em Porto Alegre para uma visita surpresa ao Presídio Central. Após, ela teve uma reunião com a sociedade civil. Lá estava o Ricardo Breyer, presidente da OAB-RS, acompanhado de alguns membros da Comissão de Direitos Humanos da Ordem. E nessa reunião, foi dito pela Ordem para a ministra Carmen Lúcia que existe uma possibilidade efetiva dos municípios ajudarem na segurança pública conferindo infraestrutura. Tem um exemplo em Lajeado, que já foi realizado, perdão, que é de uma penitenciária feminina construída com recursos privados. O município de Lajeado doou um terreno. O Poder Judiciário, através da Vara de Execuções Criminais, transferiu várias pecúnias que foram pagas através de multa decorrentes de condenações criminais para uma associação, e a sociedade civil doou mais valores. Ao fim e ao cabo, construíram uma penitenciária com 150 vagas para mulheres, ali em Lajeado, ao custo de R$800 mil. R$800 mil, sendo que esta obra tinha sido orçada pelo governo por R$7 milhões. Poxa, diferença. Certo? Então, como é que o município pode ajudar? O município pode fomentar a criação de penitenciárias nas comarcas de preferência, porque nas comarcas nós temos um foro, e esse foro geralmente tem uma vara de execuções criminais, então facilitaria a logística entre o presídio e a vara. Então o detento que está ali se desloca muito mais facilmente para as audiências, ou seja, para ele é um desgaste menor e para o Estado é um gasto menor. E de preferência ainda, o detento poderia ficar na comunidade onde ele se criou, a comunidade que foi responsável pela socialização dele, ou que falhou na socialização dele.
Porque depois que você pegar esse sujeito e botar num presídio, ele não vai ser ressocializado. Por que não vai ser ressocializado? Porque você não ressocializa o sujeito que nunca foi socializado. Portanto, como é que o município pode ajudar? Repetindo, fomentando a criação de penitenciárias. Aí pelo Rio Grande afora. Por quê? Porque isso tu gera infraestrutura. Porque a polícia prende, e prende muito. Mas não tem vaga para todo mundo. A gente vê notícias de superlotação o tempo todo. Portanto, a forma de dialogar e de resolver o problema é com infraestrutura. E a OAB também já está conversando com a equipe do prefeito eleito, o Nelson Marquesan Júnior, fomentando essas possibilidades. Dizendo para ele, olha, uma solução que foi feita em Minas Gerais são as associações de proteção e assistência aos condenados. O que é isso? É uma associação privada, sem fins lucrativos, que congrega condenados que têm perfil de trabalho e não são reincidentes. Portanto, essa hospitalidade que se tem com esse sujeito, num meio diferente do que os presídios já postos, que são dominados por facções criminosas, traz uma solução perene, porque esses sujeitos que estão ingressando no sistema prisional neste instante não serão cooptados por facções. E não tem como tratar de segurança pública sem mexer no sistema prisional, né? Não existe. Não existe, nós não temos infraestrutura e o que a gente precisa efetivamente é de infraestrutura. Perfeito. Vereador, para a gente fechar esse bloco aí, ainda sobre o seu projeto, a gente pode fazer um bate-papo mais integrando aqui essas duas iniciativas aqui, mas só para ainda esclarecer, vereador, o que dentro da proposta, né, prevê a instalação de câmeras de segurança, né, nessa parte prática, assim? O projeto é muito simples. Quando ele propõe criar um programa municipal de segurança comunitária, que esta iniciativa, através do Executivo Municipal, que dê sustentação e ajude a organizar num sistema municipal todas essas comunidades que se propõem e se dispõem a ter auto-organização no tema da segurança. Isso não pode ser uma iniciativa isolada e não pode ser uma organização que eles assumam o papel da Polícia Civil, ou o papel do Judiciário, ou o papel do próprio Executivo Municipal. Mas as comunidades, hoje as comunidades contratam vigilantes para fazer a ronda nas suas próprias comunidades e verificar como qualquer anormalidade que esteja acontecendo. Hoje as comunidades contratam e colocam câmaras de vigilância. Bom, hoje as comunidades, elas criam entre si uma cadeia, uma rede de relações. Bom, tudo isto fica dentro da comunidade. De que maneira que isso pode ser utilizado num sistema municipal? Bom, por que nós não termos, como volto a falar aqui, como tivemos na Copa do Mundo, o sistema integrado, que essas informações todas possam ser potencializadas. E aí entra o papel, sim, do município. E defendo isso porque nós aprovamos um projeto de lei aqui, ainda em 2006, 2007, de autoria lá do vereador Carlos Todeschini, que criava o Sistema Integrado de Segurança, que regionaliza o município e tem um sistema integrado. Bom, veja só, a prefeitura tem toda a vigilância, os azulzinhos, por exemplo, bom, que tratam do sistema de mobilidade urbana. Bom, nós temos toda a guarda municipal, nós temos toda a rede de educação, nós temos toda a rede de saúde, nós temos toda uma estrutura dos prédios públicos municipais. Bom, isso pode contribuir num sistema que inicie lá no processo educacional, fazendo o debate, o papel da importância da segurança, e que as associações de moradores se propõem a se integrar a um sistema. Claro que sim. Então eu vejo sim que essa sugestão, essa proposta, que inclusive vai ser realizado no dia 28 deste mês agora de novembro, uma audiência pública, dia 29, audiência pública aqui na Câmara para debater com todos os segmentos. Nós queremos ter ali a OAB, nós queremos ter o Ministério Público, nós queremos ter o Poder Público Estadual, nós queremos, para que esta possibilidade desse projeto de lei que apresentamos, que queremos votar até o final do ano, seja aprovado, mas que seja um instrumento para o positivo, para auxiliar
na conjugação das forças e dos esforços para resolvermos o problema da insegurança nas comunidades. Perfeito. A gente está indo para fazer um breve intervalo, estamos discutindo hoje aqui no programa algumas iniciativas que estão em debate, tanto aqui na Câmara de Vereadores, como em outros fóruns, como na questão da OAB, falando sobre iniciativas que podem ajudar no enfrentamento da violência. A gente vai fazer um breve intervalo, convido você a ficar aí, é rapidinho, já voltamos. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje a pauta aqui é a segurança pública, né? Uma pauta constante, uma pauta que suscitou muitos debates aí durante o período eleitoral e que representa um desafio para os gestores, parlamentares e demais segmentos da sociedade. Estamos discutindo algumas alternativas, algumas propostas que estão em debate na cidade, tanto aqui na Câmara de Vereadores, como também na OAB, aqui representada. Eu volto com o representante da OAB, o Rodrigo Cassol Lima, que é representante da Comissão Especial de Políticas Criminais e Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul. Rodrigo, vamos, no primeiro bloco a gente se deteve um pouco mais a falar um pouquinho das iniciativas de cada um dos senhores, né, ou iniciativas que estão em discussão, né? Como é que iniciativas como esta, aqui apresentada pelo vereador Comaceto, né, de uma segurança comunitária integrada com o município, como é que isso pode ajudar, né, na tua visão como representante aqui da Ordem? Bem, o maior problema atualmente na manutenção das prisões falta de elementos para manter, ou seja, falta de provas. A comunidade, ajudando dessa forma, conseguindo monitorar o bairro, enfim, faz com que a gente consiga identificar quem são os criminosos e etc. Assim, facilita o trabalho investigativo da polícia para ter maiores elementos de prova para a manutenção de uma prisão e também para manutenção da condenação, porque muitas vezes o sujeito é preso preventivamente e depois, no decorrer do processo, não se obtém nenhuma prova. Então, esse tipo de iniciativa de monitoramento é muito válida. Hoje em dia, nós já temos diversas empresas de segurança em Porto Alegre que fazem um monitoramento, né, de várias ruas através de pedidos e contratos com iniciativa privada, só que esse sistema não é integrado com o poder público. Então, isso aí seria uma forma tranquila de se resolver. Por exemplo, o custo da fibra ótica, segundo a Procempa, se o fio estiver externo, é R$10.000 o quilômetro. Se ele estiver subterrâneo, é 50 mil. Já há uma infovia. Por que essas informações não estão sendo interligadas? De acordo com um dirigente da Procempa, com quem eu tive a oportunidade de conversar num dos fóruns de segurança pública, ele comentou que há um impasse em quem vai custear essa interligação, certo? Portanto, nós já temos toda a infraestrutura montada, só que falta conectar. E tem um outro detalhe também, que é a questão do formato dos vídeos. Algumas empresas têm algum formato, o poder público tem outro, então eu teria que fazer uma conversão para unificar esses formatos. E também nós percebemos nessa linha de monitoramento que não há uma vontade muito grande de fazer essa interligação, porque está dado ali o problema, nós temos a solução posta também e não se conversa. Então isso aí causa um pouco de
de espécie. Porque muitas vezes, e a polícia se vale muito disso, né? Especialmente a Polícia Civil, né? Que faz esse processo de investigação, se vale muito, por exemplo, dessas imagens, né? E muitas vezes é um trabalho redobrado de ir no local, de buscar com o proprietário aquelas imagens, enquanto ela podia estar integrada dentro de um sistema, né? Sim, porque se a Polícia Civil ou a Brigada Militar tivessem acesso àquelas imagens prontamente, ou seja, elas já tivessem conectada ao seu sistema integrado de segurança pública, acontecer a ocorrência no local X, no mesmo instante, o policial que está ali verificando as imagens já pega a imagem e repassa para quem estiver na rua, né, para a viatura que estiver ali, para os policiais que estiverem investigando. Agora, você imagina o tempo de deslocamento. Aconteceu a ocorrência, o policial tem que ir até o local, requisitar as imagens, levar para outro local, e então nós temos aí uma perda de no mínimo 2 horas. Então, uma logística avessa. Que não precisava, né? Não precisaria. Precisaria. Vereador, da mesma forma, pergunto ao senhor, né, como é que vem a instalação de uma CPI ou a proposição de uma CPI na Assembleia Legislativa, né, nesse sentido, trazendo a questão da segurança pública, né, como foco desse debate? Eu sou um dos defensores da atuação dos legislativos, e principalmente quando existe dúvidas ou dificuldades ou que apontam para possíveis irregularidades, que há possíveis desmontes da estrutura, isso tem que ser analisado, tem que ser investigado. Bom, nós temos no Rio Grande do Sul uma diminuição cada vez maior da estrutura de segurança pública, e a sua completa, eu não poderia até dizer a palavra abandono aqui, quero dizer, falo abandono para agravar a importância que tem, e é o que a população sente hoje, né? Porque se nós pegarmos a estrutura da Brigada Militar, com a defasagem, hoje nós estamos com quantos mil homens em defasagem? Na Brigada Militar no Rio Grande do Sul, bom, tem números que apontam até 20 mil homens a defasagem da Brigada Militar. Bom, tem concurso feito. Bom, a morosidade que é para fazer, chamar estes para se integrarem ao processo. Bom, a questão do trato com o servidor público, a motivação, a estruturação disso. Bom, os servidores públicos da Brigada e da Polícia Civil, bom, recebem pouco e recebem parcelado. Isso desmotiva ou não desmotiva? Desmotiva. Bom, não tem dinheiro para colocar combustível nos seus veículos para poder fazer o socorro. Bom, isso tudo tem uma responsabilidade que é do Executivo Municipal. Bom, quando existe questionamentos pela sociedade civil, nada melhor do que investigar e esclarecer e buscar as responsabilidades. E aqui, falando em responsabilidade, tem um tema que é recorrente, que é um tema, eu creio que um outro debate que está em aberto na sociedade. Quando aqui o Rodrigo fala do sistema prisional, bom, todos nós temos aqui, é unânime, o sistema prisional brasileiro está falido. Tem que haver uma reestruturação. Bom, os vigilantes, a Polícia Civil e a Brigada Militar, quando socorrem as comunidades e usam a seguinte expressão com frequência: já cansei de prender este cidadão, ou esta cidadã, e chega lá e o judiciário solta. Já é conhecido, né? Já é conhecido isso. Bom, eu creio que esta relação com o judiciário, ela precisa ser aprimorada, porque não é por falta de leis. Nós temos muitas leis que criam o sistema de segurança pública e que remetem à forma de abordagem, às prisões. Bom, mas os juízes normalmente soltam essas pessoas que já são recorrentes, bom, alegando essa questão por conta, mas não tem local no sistema prisional, não tem como acolhê-los. É crime leve. Bom, é crime leve, mas que está todo dia dentro das comunidades, assaltando, roubando, levando a situações como essa. Bom, eu tenho feito uma conversa com muitos do segmento aí da segurança. Não é o fato de nós analisarmos se o judiciário não poderia assumir o sistema prisional,
ficar na esfera do judiciário para que isto possa ser analisado, para que possa ele ter não só a responsabilidade, mas de fazer acontecer. Bom, é um debate que está em aberto, até mesmo para responsabilizar os juízes, que muitas vezes o juiz encontra a medida mais fácil, lava a mão. Bom, não tem presídio, solta. Bom, e aí remete novamente a... e nós ouvimos muito de delegados, aqui mesmo temos um colega, o vereador delegado Cleito, que nos diz com frequência, o delinquente saiu antes da vítima, da delegacia, foi solto antes da vítima, e ainda diz, tá aí, não deu nada, e volta lá e comete o mesmo crime. Bom, como é que nós enfrentamos isso? E aí a OAB tem uma responsabilidade muito grande, porque a OAB que congrega os profissionais que trabalham com o tema do judiciário, bom, de nós fazermos esse debate, porque o sistema judiciário, o sistema jurídico e o judiciário brasileiro também tem responsabilidade. E aqui não dá para generalizar que sejam todos os juízes que agem dessa maneira, mas existe uma cultura hoje dentro do judiciário de prender e soltar. E sobre essa questão de vagas, tivemos um exemplo no final de semana, né, quando 100 vagas no sistema prisional, os criminosos ficaram dentro já faz alguns dias, estão dentro de viaturas, né, da Brigada Militar, como houve nesse final de semana. Então, o papel do judiciário, Rodrigo, levantado aqui pelo vereador, né? Como é que a OAB também pode trabalhar nesse sentido, né? Na busca desse diálogo um pouco mais aberto e mais franco? Sim. Clayton, o presidente Ricardo Breyer, ele tem um acesso muito amigável com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e com o presidente dos demais tribunais, e ele tem um debate aberto sobre isso. E a crítica do vereador Comassetto é muito válida. Contudo, nós podemos perceber que todo o problema recai sobre a infraestrutura. Todos os problemas que nós apontamos têm um denominador comum, que é falta de vagas prisionais. E falta de infraestrutura, inclusive na polícia. Falta de investimento no Instituto Geral de Perícias. Então, esse sujeito que é preso diversas vezes, depois é feito um processo judicial contra ele. Chega na mão do juiz. Esse processo judicial, muitas e muitas vezes, ele está deficitário porque faltam provas. E faltam provas porque faltam recursos para investigação. Portanto, o judiciário solta, mas o judiciário não solta mal. Ele solta porque faltam elementos. E essa questão também do judiciário abraçar a responsabilidade do sistema prisional, nós já estamos vendo isso acontecer e com muito sucesso. Esse exemplo que eu trouxe de Minas Gerais, da Associação de Proteção e Assistência dos Condenados, em Minas Gerais começou através de um juiz e de um advogado, um juiz da Vara de Execuções Criminais e um advogado que capitanearam a ideia e construíram esse primeiro presídio privado, que é uma associação e é gerido pelos próprios presos. A mão de obra ali é feita pelos próprios presos, que tem um grau de periculosidade menor. Portanto, essa sugestão ela já vem sendo implementada de forma paulatina, mas já vem sendo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Em Lajeado, por exemplo, a comunidade se reuniu com o juiz da Vara de Execuções Criminais local e construíram esse presídio. Aqui em Canoas está sendo construída também uma APAC, que é essa Associação de Proteção e Assistência aos Acusados. E por que essa associação chama proteção dos acusados? Mas do que o acusado tem que se proteger? Ele tem que se proteger de dois entes. Primeiro, tem que se proteger do Estado, porque muitas vezes ele é condenado e é mal condenado por falta de provas, em função dessa ânsia que nós temos de prender e condenar sem prova ou a qualquer custo. E a outra proteção que é dada a ele é a proteção das facções criminosas. Portanto, ao fim e ao cabo, o que falta é infraestrutura para proteger, inclusive, um condenado, um detento primário, de outros detentos com maior grau de periculosidade. Não sei se é nessa linha que eu consigo responder ao problema do judiciário. Sim, acho que é um debate que precisa ser permanente, né? Na verdade, ao fim e ao cabo, né? Temos que... Essa é uma discussão fomentada, mas que o judiciário tem também esse papel fundamental nesse processo. Sim, claro, nós temos decisões ruins
Isso é óbvio, afinal de contas, quem profere decisões são homens. Então nós temos aí a possibilidade de uma falha ou outra. Agora, estruturalmente falando, faltam vagas prisionais e falta uma investigação mais sólida. Isso é muito importante ser dito. Isso passa, né, vereador, pelo aparelhamento, toda essa questão aí que envolve... Nós não precisamos mais do mesmo. O sistema de segurança precisa ser reformado, precisa uma reestruturação completa, inclusive com a redefinição dos papéis de cada ente do sistema de segurança do Estado, da União, do Judiciário, da sociedade civil. Esse redesenho é uma necessidade, porque está falido o nosso sistema de segurança, está falido o sistema de segurança. E quem é que tem que tomar essa iniciativa? São os governantes. Bom, e os nossos governantes têm tido a atuação, quando eu digo aqui mais do mesmo, fazer mais do mesmo. Bom, vamos reestruturar, vou fazer só o concurso para colocar lá mais 1.000 policiais. Faz o concurso e depois não consegue chamar esses policiais. Bom, o judiciário, como eu já disse há pouco, prende e solta, porque falta a infraestrutura. Então, se nós não tratarmos o sistema como um todo, e redefinir as responsabilidades dos entes federativos. A Polícia Federal tem que estar inserida no sistema de segurança global, porque se ela ficar, e cada um com a sua parcela, se a Polícia Federal ficar com as políticas de fronteira, com o contrabando de armamentos pesados, com os grandes contrabandos ou a introdução de drogas no país, ligado ao sistema estadual, que por sua vez está ligado ao sistema municipal. Bom, esse conjunto, eu não tenho dúvida que a central de informações tem que ser uma só, que as investigações têm que se complementar. Hoje não dialogam. A Polícia Civil dialoga muito pouco com a Polícia Federal, que por sua vez dialoga muito pouco com a estrutura municipal. Isso tem que ser um sistema integrado. Como foi dito aqui, o nosso projeto aponta que todo esse potencial que tem das comunidades de vigiarem, de colocarem câmaras para buscar informação, ele tem que estar num sistema integrado, e que aquela informação esteja prontamente disponível. Assaltaram uma determinada comunidade, filmou ali o carro, a placa, o indivíduo. Bom, se aquilo chegar de pronto lá e tem uma central comandando isto, essa informação pode imediatamente ser repassada para todo o sistema. E certamente isto vai, porque a impunidade e a falta de estrutura encoraja a delinquência a avançar, inclusive nos seus métodos de poderem atuar. Nós aprovamos há poucos dias um outro projeto de lei aqui, de nossa iniciativa, que diz respeito à questão do sistema bancário, os vigilantes. Hoje os postos de bancos, as agências bancárias onde tem os caixas eletrônicos, ficam ali abandonados, abandonados, que eu digo, sem segurança. Bom, quando nós entramos num posto bancário à noite, e que a gente entra ali na hora de sair, a pessoa fica se cuidando se não tem mais ninguém, ou naqueles que entram 3, 4 juntos, está ali no caixa retirando o dinheiro. Quando entra uma segunda, uma terceira pessoa, tu já fica te cuidando se aquele não poderá ser um assaltante. Bom, nós aprovamos um projeto de lei que em Porto Alegre terá que ter vigilância 24 horas nesses postos bancários. Bom, isso vai inibir que os próprios assaltantes que colocam bomba, que detonam, que destruam, e que muitas vezes colocam uma carga de explosivos, que é aquele posto bancário está num edifício. Se tu pega numa coluna estruturadora, tu poderá destruir todo o edifício e colocar em risco dezenas de famílias, de pessoas que ali moram. Nós aprovamos esse projeto, um projeto municipal, que estamos aguardando a sanção do prefeito municipal. Para quê? Para fazer com que o sistema financeiro, que é um dos sistemas que mais ganham hoje na sociedade, e sempre quando dizem que vem uma crise, a crise não existe para bancos.
Os bancos e os banqueiros sempre ganham e ganham muito. Bom, portanto, também tem que ter responsabilidade com a segurança. E a vigilância 24 horas nos postos bancários já está aprovada em Porto Alegre. Ok. Nós falamos anteriormente também sobre na fala anterior aqui sobre a questão da participação do juiz, né? Vale ressaltar também que aqui dentro da Câmara de Vereadores tem o Comitê, né, Permanente de Segurança Metropolitano, que vem tratando dessas questões, né, inclusive com a participação de diversos segmentos, inclusive com a Júris aí presente, né, para discutir um pouco mais sobre segurança. Trazendo alguns outros elementos também para esse debate, nós temos aí a presença da Força Nacional, né? Nós temos também que foi muito discutido o papel da Guarda Municipal nesse processo, né? Como é que tu vês, Rodrigo, essa questão da presença da Força aqui também, né, por parte da OAB, e se isso está sendo levado em conta também nessas discussões, né, dentro desse processo de CPI e de estudo, de avaliação que a OAB propõe, né, para uma abertura, uma transparência, né, desse processo todo de segurança? Sim. Até a nível federal, o nosso presidente do Conselho Federal, que é o gaúcho, o Cláudio Lamáquia, tem discutido isso junto com o governo federal, com os ministérios, enfim. E esse apoio da Guarda Nacional aqui é muito válido, porque nós temos um déficit de policiais no estado. Então, como uma ajuda emergencial é muito válida, mas redunda naquele problema de infraestrutura. Nós temos a Guarda Nacional presente e vai ajudar a prender mais, a investigar mais, ou vai afastar a criminalidade para outros locais. Então, se a Guarda Municipal, se a Força Nacional está num determinado local e a criminalidade vai para outro local. Então, há um deslocamento da criminalidade, ela não vai ser extinta. Ela vai ser deslocada naquele momento. Por quê? Porque falta infraestrutura, porque nós não temos onde colocar as pessoas. A Guarda Municipal, a mesma coisa. Aqui em Porto Alegre, nós temos um software desenvolvido pela Prosempa, que ele identifica pichações. Como assim identifica pichações? Ele identifica se alguma pessoa está alguns segundos parado na frente de um monumento ou de um prédio público, aciona um alarme numa central, e daí a Guarda Municipal despacha uma viatura até lá para ver o que está acontecendo, para ver se vai ser pichado ou não. Então, já existe o uso da tecnologia e a Guarda Municipal já faz uma vigilância de prédios públicos. A ordem entende que toda cooperação para segurança é válida, porque como nós vivemos interligados, é importante que nós tenhamos a maior ajuda possível. E o objetivo da CPI não é identificar culpados. Ela foi posta para abrir uma discussão propositiva, ou seja, olha, identificamos que é necessário maior investimento, porque foram reduzidas vagas prisionais no estado ao longo do tempo. Ao invés de serem aumentadas as vagas, elas foram reduzidas. Então nós identificamos que há um desinvestimento em segurança pública, então nós temos que descobrir maneiras de reinvestir na segurança pública. Portanto, não é em tom de crítica, mas em tom de cooperação e de proposição. Essas questões atinentes ao maior policiamento são muito válidas, mas eu repito, esse policiamento maior ele vai ter que ser de boa qualidade, colhendo boas provas, para que depois, quando o processo desemboca no judiciário, nós tenhamos um processo robusto, com elementos suficientes para condenar o sujeito de forma adequada. Porque não adianta nós enchermos de policiamento na rua, esse policiamento não consegue produzir provas, então desemboca no judiciário um sujeito que foi preso, sem nenhum elemento que comprove que ele cometeu aquele crime, então o judiciário vai ter que soltar. Ou se porventura a polícia fizer um excelente trabalho técnico, com prova adequada, por uma condenação sólida, e ele for condenado, vai chegar lá na frente, ele vai para onde, se não tem vaga? Mas ele cometeu um crime, então ele tem que ficar naquela masmorra. Não. Né? Nós já estamos bem avançados, nós temos condições de criar presídios, nós temos condições de dar uma segunda oportunidade para aquela pessoa que quer ter uma segunda oportunidade. Então, acho que o debate deveria se centrar em soluções de infraestrutura para o Estado. Acho que qualquer outra coisa, nesse momento, deveria ser repensado. Perfeito. A gente teria que focar na infraestrutura. Perfeito. A gente está chegando ao final aqui do programa, mas eu ainda queria fazer mais uma rodada aqui com os nossos convidados. Agora,
trazendo aquele poder de síntese aqui dos nossos debatedores. Começando aqui com o vereador Comaceto, recado final, vereador, levando em conta também a expectativa de votação desse projeto aí, claro, né, e reforçando o convite para a audiência pública. Segurança ou a falta de segurança bate todos os dias em todas as portas. E como nós estamos discutindo aqui, eu disse que precisa ser reestruturado, reformulado, e tem alguns conceitos que hoje são universais. O primeiro deles, ele tem que ser um sistema integrado. A esfera federal, estadual e municipal e a sociedade civil tem que estar integrado num único comando. Segundo, nós precisamos investir na inteligência. A inteligência tem que estar integrada e sintonizada também. Terceiro, as forças policiais que andam na rua, elas estão sempre mais orientadas para a lógica repressiva. Tem que ter a lógica repressiva, mas também tem que ter a atuação educativa e comunitária permanente, porque isso demonstra os territórios da paz onde foram instalados tinham excelentes índices de aceitação e de resultados. Bom, portanto, e o terceiro é o envolvimento, o quarto, melhor dizendo, é o envolvimento das comunidades numa postura proativa para colaborar com esse sistema todo. Portanto, as iniciativas que temos, e essa iniciativa é muito simples, essa iniciativa que estamos propondo aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, um projeto de lei que cria o Programa Municipal de Segurança Comunitária. O que é isto? É acolher todas essas comunidades que já têm hoje nós temos mais de 150 comunidades que têm vigilantes contratados nas suas comunidades. Bom, de que maneira que nós trabalhamos isso para que fique à luz da nossa lei maior da Constituição, para que fique à luz de um trabalho que não seja jogado fora, que não se crie as milícias, que dê oportunidade para a sociedade contribuir. Bom, reforçando aquilo que nós já aprovamos, que foi a criação da Secretaria Municipal de Segurança, essa secretaria precisa ser potencializada, precisa cumprir aquele regramento todo que aprovamos lá como seus princípios. E, portanto, nós pretendemos votar nos próximos 30 dias esse programa, esse projeto de lei, e convidamos a todos para o dia 29, aqui na casa às 19 horas, para a audiência pública que vai debater esse tema e que vai ajudar a elucidar o conjunto dos vereadores no voto final aí para aprovação ou não do projeto. Obrigado, vereador. Rodrigo, recado final aqui. Clayton, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E o que nós temos, qual é o real objetivo da ordem, é fomentar a criação de um plano de gestão de Estado para a segurança pública. Plano de Estado para pensar a segurança pública em 20 anos. Que a gente analise o crescimento populacional, que analise as estatísticas do crescimento da criminalidade, para que nós possamos dimensionar o tamanho do sistema de segurança que nós precisaremos para daqui 20 anos. E não ficar apagando incêndio o tempo todo. Assim como é em Minas Gerais, assim como o Exército faz. Claro que o Exército tem uma natureza diferente, mas o Exército tem planejamento para 30 anos. Aqui, como é que pode um estado como o Rio Grande do Sul, rico dessa forma, em pessoas, em intelectuais, não conseguir fazer um projeto com mais de 4 anos? Não é possível uma coisa dessas. Projeto de Estado, né? Projeto de Estado, exatamente. E nós também percebemos que há uma falência do sistema de gestão da coisa pública. Tanto é que o vereador Comaceto apresentou um projeto para transferir para a população o dever de fiscalização que seria do Estado. Ou seja, isso aqui demonstra a clara falência do sistema de segurança pública do nosso Estado e do nosso município, assim como acontece em vários locais do país. Dessa forma, a gente percebeu também que há uma falência do sistema prisional. E os modelos que têm dado certo e têm um grau de reincidência dos apenados muito mais baixas são sistemas privados, como esse da APAC, que é a Associação de Proteção dos Condenados. Portanto, nós entendemos que esse diálogo da iniciativa privada, das associações civis, com o poder público é muito válida, porque o poder público não está fazendo o dever de casa adequadamente. Tanto é que, tanto a nível municipal, está sendo transferido para o cidadão o dever de vigilância, como a nível estadual, o cidadão acabou abraçando a responsabilidade de cuidar dos seus condenados.
Okay. Deixa eu agradecer aos nossos convidados, muito obrigado pela presença, a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Este foi o Porto Alegre em Debate, convido você a visitar a nossa página no Facebook, vai lá, confira o trabalho aí da TV Câmara e convido também a gente se encontrar no próximo programa. Fica o convite para a gente seguir debatendo estas questões que mexem com a cidade. Um grande abraço e até lá.